irmãos, vamos lá, mais um devocional do José. Dessa vez é a última parte dele, né? A parte 4, a parte final, né? Do nosso devocional. E o tema hoje da nossa mensagem é uma lição de perdão. A história de José, ela é emocionante, gente. Eu sempre, quando assisto filme, às vezes eu tô lendo a Bíblia, essa história, ela me emociona muito. Ela às vezes faz eu chorar, né? Então a gente parou naquela parte, né? Que os irmãos vão lá comprar mantimento. José reconhece eles, mas eles não reconhecem José. Mas por que acontece isso deles não reconhecerem José? Por que eles não reconheceram? Porque o José estava mudado, né? Eles venderam ele como escravo, então eles imaginaram que ele ia tornar-se tão importante, né? Governador do Egito. Mas o José não foi se revelando assim, não. Ele não foi falando que era irmão deles. Ele primeiro quis testar o caráter deles, se eles realmente tinham mudado, né? E se o irmão dele, né, que era filho da mesma mãe, que era filho da Raquel também, o Benjamim, se também estava sofrendo com inveja, com ciúmes, né? Aí ele quis testar os irmãos. Então ele acusou eles de serem espias. Falou, não, vocês são espião. Né? E eles falaram, não, a gente não é. Contou, né, como que era a família, onde que eles moravam, quantos irmãos eles tinham. Mas mesmo assim o José continuou os acusando de serem espiões. E manteve preso os irmãos por 3 dias. Né? E no fim de 3 dias, ele continuou lá preso Simeão. Ele manteve preso Simeão e falou assim, eu só vou acreditar em vocês se vocês trouxerem o Benjamim, né? Aí eles assustaram, eles não gostaram disso, né? Como assim, né? Trazer o Benjamim, né? E aí ele mandou eles de volta para casa com todos os mantimentos. Mais uma vez, para assustar mais uma vez os irmãos, o dinheiro que eles tinham pago pelo mantimento, ele colocou tudo de volta no saco. Na hora que os irmãos abriram aquele saco com os mantimentos que eles tinham comprado no Egito e viram o dinheiro deles, eles assustaram muito. Eles pensaram assim que seriam acusados de roubo, né? E quando chegaram em casa assim, eles contaram para Jacó qual que era a condição para retornarem para o Egito, né? E eles iam precisar retornar porque aonde eles moravam estava tendo seca no mundo inteiro. Só no Egito tinha mantimento. Aí na hora que eles chegaram e contaram para o Jacó falou, mas por que vocês falaram do Benjamim? Aí eles falaram, não, a gente não sabia que ele ia fazer isso com a gente, né? E essa é a condição que ele nos deu, que a gente traga o irmão mais novo para a gente provar que a gente é 12 irmãos. Aí eles falaram que não tinha morrido, né? Falou que o José tinha morrido. E ele, né, ouvindo falar dele assim, que tristeza, né? Que sofrimento pro José, né? Então ele queria que trouxesse o Benjamim, era a condição dele. Porque aí você pergunta, o José estava vingando dos irmãos? Não, gente, ele não estava se vingando dos irmãos. Ele estava apenas testando os seus irmãos antes de se revelar, né? Ele foi prudente. Ele quis ver como que estava, porque decorreu bastante tempo depois, né? Foi depois de muito tempo que ele teve esse reencontro com os irmãos. Então ele queria ver se eles realmente tinham mudado com o passar do tempo. Então ele estava testando e também para saber como que estava o Benjamim, que era o irmão dele, assim, filho da mesma mãe, né? Que era Raquel. E ele deu um susto nos irmãos, né? Nessa hora os irmãos até lembraram do sofrimento que eles fizeram para o José passar, né? Que eles causaram para o José. E eles pensaram assim que estavam pagando pelo pecado deles, né? Então vamos lá no capítulo 43, né? Aqui o que acontece aqui, né? Aí o Jacó falou assim, não, o Benjamim não vai. Ele não queria deixar. Mas como começou a faltar mantimento e sem escolha, mesmo com o coração apertado, doendo, porque depois que o
Jacó achou que o José tinha morrido, né? Os irmãos inventaram toda nossa, fizeram toda aquela maldade, inventaram aquela mentira para o Jacó. O filho que passou a ser querido era o Benjamim, que era filho da tão amada esposa Raquel. Aí ele não teve escolha. Na hora que começou a faltar mantimento, mesmo com o coração partido, o coração doendo, o Jacó teve que deixar o Benjamim com os irmãos, porque essa era a condição para que se comprasse mantimento no Egito, né? Aí chegando lá, os irmãos já assustaram, porque foram convidados para irem à casa do José. E eles já pensaram, ai meu Deus, o que vai acontecer aqui? E eles ficaram com medo, né? Eles tinham medo do José, né? Aí o José preparou um almoço maravilhoso lá para eles, né? Deu sempre a maior porção para o irmão querido dele, que era o Benjamim. E mais uma vez, José dá um susto nos irmãos, né? Aí você deve pensar, nossa, mas parece mesmo uma vingança aí do José. Não, gente, mas não é nada disso não, né? Ele estava testando. Eu estava até refletindo, né? Deus perdoa a gente. Deus perdoa sim, né? Ele só não perdoa o pecado contra o Espírito Santo. Mas qualquer pecado, desde que a pessoa tenha se arrependido de verdade, né, de coração, que ela sinta aquela dor do arrependimento e que ela fale e confesse os seus pecados para Deus, Ele perdoa, mas a condição é o arrependimento. Tanto que eu já vi nessas mídias sociais uma pessoa que tinha cometido um assassinato e ela se converteu e se tornou um pastor. Só que as pessoas, e ele morreu, né? Aconteceu que ele virou um pastor e morreu, mas as pessoas continuaram condenando ele, né? E falando que ele foi para o inferno, né? E eu pensando assim, nossa, como podem tirar pedra? Se o arrependimento dele foi verdadeiro, Deus não olha o passado, Deus olha o presente, Deus olha o coração. Então, ele teve arrependimento sim, ele teve sim o perdão de Deus, né? Se ele arrependeu de verdade, mas as pessoas julgam, né? O que Deus quer é um arrependimento sincero. Então, José estava querendo ver como estava o coração dos seus irmãos. Aí, mais uma vez, né? Depois desse almoço maravilhoso, né? Eles foram comprar os mantimentos e mais uma vez José assusta eles. Coloca de novo o dinheiro em cada saco, né? Eles tinham devolvido, né? Eles devolveram aquele dinheiro que tinha colocado a primeira vez, eu esqueci de falar. E dessa vez ele colocou de novo o dinheiro no saco e colocou uma taça de prata no saco do Benjamim. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Aí ele colocou essa taça no saco do Benjamim para acusar ele de roubo, para ver a atitude dos irmãos perante isso, né? Só para testar eles, né? Porque aí ele testa para ver como que estava o coração dos irmãos, né? E eles se assustaram muito, porque o Judá tinha falado claramente com o pai, todos eles tinham falado que o Benjamim ia ir, mas ia voltar em segurança para casa, né? E diante disso tudo, eles se assustaram muito, porque eles não poderiam ir embora e deixar o Benjamim para trás, né? Aqui aí o Judá roga a José pela liberdade de Benjamim aqui. Eu não vou ler aqui não, mas aqui ele fala, né? Aqui ele fala para José como que o Benjamim era importante para o Jacó, né? E diante de tantas declarações assim, José chega à conclusão que os irmãos estavam mudados, né? E ele não resiste, gente. Nesse momento assim, ele, depois de testar os irmãos, gente, eu espero que vocês estejam entendendo, porque eu estou procurando resumir a história aqui, né? Esse finalzinho aqui emocionante, né? Nesse momento ele já abre o coração e ele revela para os seus irmãos quem ele é, né? Que emocionante. Eu vou ler aqui com vocês. É no capítulo 45.
José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, clamou fazer a todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer a seus irmãos. Quando se deu a falar com eles, né? A contar, a revelar, né? E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa de Faraó, né? Imagina, né, gente? Ele estava bem, né? Financeiramente ele estava bem, com status, posição, mas ele ainda sentia aquela dor, né? De estar longe da família, longe do pai, longe do irmão querido, né? Ele sentia essa saudade, essa ferida, né? Por ter acontecido essas coisas assim, ter sido vendido como escravo, ter sido preso, tanta humilhação que ele passou, uma ferida que estava ainda ali. E ter reencontrado esses irmãos foi uma coisa que fez ele se curar, né? Então ele chorou, né? Ele chorou ali, tanto que até os egípcios ouviram um choro alto, né? Bem como a casa de Faraó. Disse então José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. José disse mais a seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haverdes vendidos para cá. Porque para preservar a vida é que Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento, né? Olha para você ver, diante de todas as provações, diante de tudo que ele passou, né? Ele glorificava a Deus, né? Um homem de muita fé, né? O José, um exemplo pra gente, né? Resistiu à tentação, suportou o processo, e agora que a vitória veio, ele não deixou de reconhecer a Deus, né? Tantas pessoas que quando tem uma oração respondida, né? Às vezes vai na igreja querendo um emprego, às vezes vai na igreja querendo um casamento. Aí quando a oração é respondida, a pessoa para de buscar a Deus. Não, mas não foi assim com José. José continuou firme, glorificando a Deus. E aqui a gente vê, né, que ele estava só testando os irmãos, né, mas que o amor, que ele sentia amor pelos irmãos. Porque uma das coisas que ajuda a gente a perdoar alguém que nos feriu é o amor. Que o amor tem que ser maior do que tudo, né? O amor é capaz de vencer todos os obstáculos, né? E esse amor grande que ele sentia pelos irmãos o ajudou a perdoá-los. É muito lindo, né? Aí ele fala para eles avisar o Jacó, né? E para eles se mudarem para o Egito, né? Na hora que o Jacó recebe a notícia que o José estava vivo lá no Egito e era governador do Egito, ele nem acreditou. Ele nem acreditou. Vamos aqui, ó. Então subiram do Egito, vieram à terra de Canaã, Jacó, seu pai, e lhe anunciaram dizendo: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não acreditava neles. Quando, porém, eles lhe contaram todas as palavras que José lhes falará, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviará para levá-lo, reanimou-se-lhe o espírito e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que eu morra. Ai, que lindo, que esse reencontro maravilhoso aí de pai e filho que ficaram anos separados. Emocionante, gente, é muito lindo aqui, ó. Aí fala aqui no 46, né, que eu vou resumir para vocês, né, no 46 eu já vou pular para esse reencontro emocionante de pai e filho, né. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e tendo-se-lhe apresentado, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço
disse José, morra eu agora, já que tenho visto teu rosto, pois que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai, eu subirei e informarei a Faraó e lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram para mim. Os homens são pastores que ocupam e apacentar gado e trouxeram seus rebanhos, seu gado e tudo o que tem. Então aí a família, né, de José foram morar lá no Egito com ele, né? Aí ele foi informar o faraó, arrumar uma terra para eles, porque a fome na terra estava sendo muito grande. Só ali eles iam ter mantimento, né? E sobreviveriam diante dessa fome que estava acontecendo no mundo todo, né? É um reencontro lindo, né? Esqueci de falar que o Benjamim também, quando ele se revelou, ele abraçou, ele chorou, porque era o irmão assim preferido, né? Filho da mesma mãe, né? Eu esqueci de falar que o abraço que ele deu pro Benjamim foi emocionante como o do Jacó, né? E ele deu sempre, ele dava presente para os irmãos. O Benjamim era o que ganhava tudo dobrado dele. E aí aconteceu, eu tô resumindo aqui, gente. Então aí aconteceu que depois, né, o Jacó ficou bastante anos convivendo com o José, com os netos, né, filhos do José, e depois ele morreu. Aí quando ele morreu, eu achei interessante, os irmãos começaram a ter medo que o José se vingasse, né? Então aí no capítulo, no finalzinho aqui, gente, capítulo 50. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram, porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José, teu pai antes da sua morte nos ordenou. Assim direis a José, perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Que emocionante, né? Eles pedindo perdão. E José já estava assim, com o coração disposto a perdoar. Aliás, já tinha perdoado eles há muito tempo, eles que não tinham notado isso, né? Ele até chorou. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis que nós somos teus servos. Respondeu-lhes José, não tem mais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não tem mais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim, ele os consolou e lhes falou ao coração. A história de José tem uma lição maravilhosa, né? Lição de perdão, lição de amor, né? Porque sem o amor a gente não é capaz de fazer obra nenhuma, né? Sem amor, né, a nossa obra que a gente fizer para Deus, ela não tem valor. Sem amor a gente não consegue perdoar o nosso próximo. E ele nos ensinou, né, a pagar o mal com o bem, né? Porque ali ele cuidou dos irmãos, ele deu terra para eles, mantimento, né? E ele perdoou de coração, né? Que a gente aprenda com ele, né? A perdoar, a amar, né? E é uma história maravilhosa. E eu vou ver se eu deixo na playlist do canal, né, um filme do José. Tem um filme que eu gosto muito que tem a ver com os dias de hoje, né? Baseado na história de José. A história é tipo recontada nos dias de hoje. Eu achei super interessante, como se fosse nos dias de hoje. Aí ele chama Marcado pela Promessa. Aí eu vou deixar na playlist do canal, tá? Então, gente, Deus abençoe vocês, né? Hoje o vídeo prolongou um pouquinho mais, eu não vou fazer oração, mas que Deus abençoe. Vocês estejam, né? Pega a Bíblia, vai ler a história de José, medita nela, né? Você lendo, você vai achar detalhes que aqui na pregação eu não falei, tá? É uma história linda, maravilhosa, né? Então a gente tem o que aprender com ela, né? Como Deus, né? Deus perdoa, mas Ele quer o arrependimento, né? E que a gente possa buscar Deus de todo o nosso coração, com coração sincero e arrependimento sincero. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau!